Está se falando agora sobre uma possível delação do Rivaldo Barbosa. Ele e o advogado descartam qualquer possibilidade de delação neste momento, até porque diz que ele não cometeu crime nenhum, que ele não teria o que dizer. Será que a gente pode ver mais uma delação neste caso? Delação que, mais uma vez, a gente repete, precisa de prova, né? Esse crime, ele está no campo do Triângulo das Bermudas jurídicos. Porque, como eu comentei aqui com vocês, e vocês vão poder dar uma pesquisada geral, nós já estamos aí com esse crime se arrastando para ser elucidado já há alguns anos, né? E ninguém aventou essa questão do julgamento ser feito no tribunal do júri. E até muitas pessoas poderiam perguntar assim: mas o Rio de Janeiro é complicado, tem as milícias e tal, será que o júri poderia ser deslocado para outra cidade? Olha, até pode haver uma coisa chamada desaforamento. É quando o magistrado ele entende que o julgamento não reúne condições de segurança, enfim, de dependência para acontecer aonde se deu o crime. Está acontecendo isso, inclusive, lá no caso do assassinato do Marcelo Arruda, feito por aquele Guaranhos, lá, o Paranhos, aquele assassino que entrou no aniversário dele e o matou. Aquele caso ali é um caso de tribunal do júri, e a defesa do assassino está querendo desaforar, tirar o júri lá da cidade de... Acho que foi Foz do Iguaçu a cidade, então, né? Pode haver esse desaforamento lá, né, em Foz do Iguaçu, e numa situação muito, acho difícil, tá? O júri não ser na cidade do Rio de Janeiro. Também, concordo com o senhor. Não acredito que os jurados, ou que os indicados ali como os autores do delito, eles julguem que não há condições de segurança para ter o tribunal do júri no Rio de Janeiro. E qual o problema de um tribunal do júri num crime que comoveu tanto a sociedade? É que os jurados, de uma maneira geral, já estão influenciados, porque acompanham os noticiários, já tem... O jurado vai para o júri já com uma grande carga, né, de inclinação para decidir se fulano é culpado ou se é inocente. Então, essas são algumas questões. A outra relacionada à delação premiada, ela vai cair também no mesmo universo. Se o Rivaldo Barbosa, se ele quisesse fazer uma delação premiada para elucidar alguns aspectos do crime ou implicar mais pessoas que a gente não está enxergando, que não foram descobertas, todo esse pacote, ou todas essas pessoas, simplesmente entrariam no bonde, entrariam no ônibus, né? A porta se abriria, eles entrariam e todos eles seriam julgados, ou serão julgados, na alçada do tribunal do júri. Então, a questão toda aí, para quem está envolvido com essa história, sim, claro. O cidadão está com azar danado. O cara dizia assim: olha, eu não conhecia o assassino, eu não conhecia o mandante, eu não conhecia o Brasão, eu não conhecia o Brasinha, eu não conhecia o Fantasminha Camarada, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Bom, ele pode, isso tudo inclusive pode ser verdade. Mas, se o atirador ele chega e conta uma história lá no júri, e a história fica muito bem amarrada, apontando que o cara que era inocente, na verdade, ele é o culpado, né? Pelo menos pelo discurso do assassino. Se o júri entender que o cara, que a história está muito bem contada, o réu ele vai entrar pelo cano. Então, isso faz com que aquela coisa que às vezes nós assistimos em filmes, ou até mesmo literatura brasileira, né? De existirem pessoas que estão condenadas, cumprindo pena, e o cara se dizendo inocente. Quer ver um caso muito típico e conhecido aqui no Brasil? Foi o caso da Isabela Nardoni. O que se reuniu naquele dia ali foram uma série de indícios, né? Estou falando isso só para explicar o que pode acontecer no júri. O Rivaldo Barbosa, ele pode estar contando a verdade? Pode estar contando a verdade absoluta. Ele pode ter... pode não haver nenhuma prova além do depoimento do assassino dessa história.
sim, isso pode acontecer. Ele pode pegar 30 anos de cadeia? Pode. Ele deu aquilo que a gente chama de azar, né? Só fazendo aqui uma brincadeirinha com vocês, assim, que me ocorreu. Tinha um jogador de futebol que jogou no Rio de Janeiro, chamado Marinho, né? Marinho Cabelinho de Fogo. Era lateral esquerdo. E teve um jogo que ele jogou no Fluminense e ele, no primeiro tempo ele acertou 2 bolas na trave. E o Fluminense estava perdendo de 1-0 o Botafogo. Aí o cronista, né, o repórter de campo, foi lá falar com o Marinho. Marinho, que coisa, hein? Puxa vida, o Fluminense perdendo de 1-0 e você acertou 2 bolas na trave. Ele falou assim, pois é, eu só posso explicar o que aconteceu comigo nessa noite com 2 palavras. Azar. Lamento profundamente que, se o Rivaldo Barbosa for absolutamente inocente nessa história, o júri é que vai decidir a vida dele. Agora, o problema dos júris é que muitas vezes o cara que está sendo julgado, ele já reúne na vida dele um conjunto de complicações tão grandes que não ajuda, né? O cara já tem uma penca de problemas, aí o júri, para abstrair que o cara é envolvido com um monte de problema e que naquele especificamente ele não cometeu o delito, é complicado. Agora, gente, tem a questão central dessa história toda também, é o depoimento do assassino, né? Ele pode ser interpretado de várias formas, né? Se a gente considerar que um assassino, um cara criminoso, frio, né, como ele, como o que fez o Rony Lessa, os disparos, se a gente considerar que no mundo do crime esse cara tem uma fagulha de moral dentro do crime, aquele negócio assim, eu sou sujeito que assumo aquilo que eu fiz, eu não minto, né? Se acontecer um negócio desse, ele pode estar dizendo a verdade, mas se for um cara com um nível de deformação moral, de sociopatia profunda, que inclusive faça com que ele incrimine pessoas que não tinham o menor contato com o crime, então vai ser difícil a gente intuir aqui o que é que pode acontecer no meio dessa história. Mais uma vez, quem vai decidir isso é o corpo de jurados, né?